A minha já está aberta. O capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Amém? Amém, Jesus. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja o segundo. Aleluia. Lembrando, irmãos, que a minha Bíblia, ela é uma Bíblia atualizada. Lá tem a Bíblia corrigida, Bíblia contemporânea, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Vida Nova, Bíblia Thompson. E cada uma tem, às vezes, uma leitura diferente, com significados também diferentes. Amém, irmãos? Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas que entraram. Novamente o versículo 2. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas que entraram. Amém, irmãos. Tome seus assentos. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade de estar assumindo essa tribuna para ser uma voz profética, ser um canal de bênção para os receptores. Eu agradeço a Deus pelo ar que respiro, pelo fôlego de vida e pela existência de vida. Quantos aqui que ao acordar pela manhã agradeceu a Deus? Aleluia. Pelo ar. Obrigada. Pelo ar que respira, pelo fôlego de vida e pela existência. Ou será que vocês acordaram pedindo a Ele um milagre? Aleluia! Uma porta de emprego. Jesus salvou um filho, salvou uma filha, salvou o esposo. Quantos aqui oraram agradecendo a Deus pelo estar que você respira, por esse fôlego de vida e pela existência de vida? Quantos aqui? Nós temos que orar assim, sabe? Essa tem que ser a nossa primeira oração, sabe? Tem que ser a nossa primeira oração. E antes de nós entrarmos no texto, eu sempre gosto de, às vezes, numa introdução, fazer algumas passagens, porque Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não vem pela oração, a fé, ela não vem pelo jejum, a fé, ela não vem pela consagração, a fé, ela não vem pelos louvores, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E Hebreus, que é o capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé nós não podemos agradecer a Deus. Por quê, irmãos? Porque a origem da fé é Deus. A origem da fé é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 2. A origem da fé é o próprio Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A origem da fé é a própria palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Atos 17, 28 diz: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, fora dele nós não somos nada. O negócio aqui, irmãos, é Bíblia. O negócio aqui é a palavra de Deus, porque é o que aumenta a nossa fé. Sabe? O que edifica a igreja, o que sara a igreja, o que cura, o que trabalha, o que liberta, o que movimenta é a palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é eficaz.
E quando nós lemos no Salmo 3, versículo 5, o salmista diz, olha, eu deitei, eu dormi, acordei, porque Ele tem nos sustentado. E o Salmo 100, versículo 2, diz assim, servi ao Senhor com alegria. Irmãos, então nós temos que servir na casa dele com alegria. Não é entrar aqui triste, aborrecido, como se tivesse tomado uma surra lá fora, como se tivesse apanhado lá fora, como se nada tivesse dando certo. Não, irmãos, nós temos que servir a Ele com alegria, com cântico, com oração, com adoração a Ele. Bem-aventurado os que habitam na tua casa e louvar-te-ão. Salmo 84, versículo 4. O salmista, ele diz também que ele queria estar na casa de Deus todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Tem gente que não tem prazer, pastor Elias, de estar na casa de Deus. Não tem prazer em cantar, não tem prazer em orar, não tem prazer em jejuar, não tem prazer em vir à escola dominical, não tem prazer em vir ao culto doutrinário, não tem prazer de estar na casa de Deus. Aleluia! O salmista, ele diz, ele queria estar na casa de Deus todos os dias para contemplar a formosura e a beleza e a glória da sua casa. Agora você vem para a casa de Deus um desanimado, sabe? Cara amarrada, fechada. É ruim até para dar paz do Senhor. A paz do Senhor, não. Entendeu? Dá a paz do Senhor com alegria, canta com alegria, ora com alegria, serve o Senhor com alegria, senta nesse banco aí com alegria, aleluia. Não senta como um desgostoso, aleluia. Como um perdedor, aleluia. Servir ao Senhor com alegria, como é bom estar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura, a sua beleza, a sua glória e os cânticos de adoração, aleluia. Eu vou para a casa de Deus porque eu tenho um compromisso, eu não ia. Eu vou porque eu faço parte de um grupo, eu vou porque eu sou dirigente, eu vou porque o pastor me colocou numa posição. Meu irmão, não é assim que a banda toca, não, aleluia. Você vem com alegria, aleluia, servir a Ele com alegria, aleluia, com júbilo e com cântico novo, aleluia. Abra essa boca, glorifica Ele, exalta Ele, pelo ar que você respira, pelo fôlego de vida, pela existência de vida, e por você está vivo, aleluia. Aqui não tem ninguém morto, todo mundo aqui está vivo, porque Jesus, Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Plantado na casa do Senhor, o justo ele florescerá como a palmeira, crescerá como cedro. Salmo 92, versículo 14. Na casa de Deus ele floresce. Na casa de Deus ele é abençoado. Na casa de Deus ele entra, mas ele não sai conforme ele entrou. Aleluia! Aleluia! Ele sai com convicção e dizendo: só o Senhor é Deus. Ele vai na minha frente, ele batalha por mim, aleluia. Ele luta por mim, porque há um anjo do meu lado, aleluia, me guardando.
Você tem que acreditar que tem um anjo aí do teu lado aí. Você não pode ver com teus olhos carnais, mas com teus olhos da fé, aleluia. Eu vejo, aqui tem um anjo do meu lado. Ô glória! Tem um anjo do meu lado. Tem um anjo do lado do pastor Elias. Tem um anjo do lado de vocês, aleluia! Abra esta boca e glorifique, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, aleluia. Não vem para cá Deus como se estivesse morto. Hã? Parece que tudo está derrotado. Hã? Ele batalha por você. Ele luta por você. Ele guerreia por você. O Salmo 91 diz que ele está lutando. Ele está guerreando. Ele está batalhando. É uma luta que você não pode ver com os olhos carnais. Aleluia. É demônio caindo para tudo quanto é lado. Mas o Espírito Santo, ele está te atualizando. Aleluia. Aleluia. Na casa de Deus, ele floresce como uma palmeira. É como uma planta plantada no Líbano. Aleluia. Obrigada. Meu Deus. Buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Salmo 27, versículo 4. Aleluia. Não fica com a boca fechada, não. Não fica triste, não, como se fosse um derrotado, não. Abre a sua boquinha, porque é dando glória que a glória vai descer. Abre a tua boquinha, para que o Espírito Santo veja em você o que você quer. Então vamos lá, irmãos. Porta Formosa. Pedro e João. Irmãos, quando nós falamos em Pedro e João, há para mais de 5 João na Bíblia. Nós temos João Batista. Esse João que nós estamos falando é o João Apóstolo, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Mateus capítulo 4, versículo de número 21. Nós temos um terceiro João, que é o João Evangelista, apelidado de Marcos, Atos 12, versículo 12 e 13. E nós temos um quarto João, que é o João, pai do apóstolo Pedro, João capítulo 1, versículo 21 e versículo 15. E nós temos o quinto João, que é o João, um homem eminente entre os judeus. Atos capítulo 4, versículo 6. E nós estamos nos referindo dentro do texto ao João, o apóstolo, tá bom? Então são mais de 5 João na Bíblia, tá? Mas é o João apóstolo que nós estamos nos referindo. Pedro subia junto, irmãos, olha só, espírito de união para entrar no templo, espírito de união para orar, espírito de união para Deus fazer milagres, espírito de união para Deus fazer um movimento que você nunca imaginou. E eles entravam juntos e unidos, e juntos eles oraram, e Deus curou aquele paralítico que tinha 40 anos, entendeu? É um homem que, sem origem, não fala da origem da sua família, entendeu? Esta porta formosa, ela refere-se a um famoso portão do templo em Jerusalém. Quando nós falamos, eles
eles, para entrar, tinham que ter a porta. E tinha a porta, a Formosa tinha a porta. E a palavra Formosa, significa bela, virtuosa, oportuna ou brilhante, por causa do seu aspecto. Ela era uma porta praticamente de ouro, prata, era uma porta que pesava aproximadamente, segundo alguns teólogos, 25, tinha 20 metros de comprimento, precisava de 20 homens para arrastar ou para movimentar esta porta. Agora, Pedro e João, eles iam para a hora da oração, que o horário era 9, meio-dia e 3 horas. O milagre aqui foi feito às 3 horas da tarde. E eles entravam porque esta porta era uma porta externa, e tinha as portas internas, que era considerado como pátio das mulheres, pátio dos gentios e pátio dos judeus. Lá dentro é que era o movimento da oração. O movimento da oração era para o lado de dentro da porta formosa, que era chamado pátio das mulheres, aonde ninguém podia entrar. Os homens não podiam entrar. E o pátio dos homens, que era o pátio dos judeus, que os gentios também não podiam orar também nesse pátio. E tinha o pátio do gentio. Lembrando, irmãos, que quando nós falamos em pátio, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando na Jerusalém. Na Jerusalém. E interessante que essa porta formosa ficava no segundo templo. Porque o primeiro templo de Salomão, construído por Salomão, ele levou 7 anos. E o templo tinha aproximadamente 12 portas. 12 portas. E quando nós lemos o livro de Neemias, que é o capítulo 3, aí nós temos várias portas, várias portas. Nós temos a porta das ovelhas, a porta do gado, a porta do cavalo, a porta do vale, a porta do montouro. E são várias portas, cada uma delas com seu significado. Mas dentro da Jerusalém Velha, havia aproximadamente 4 bairros. 4 bairros. E o primeiro bairro era o chamado bairro muçulmano, que era o maior bairro. E o segundo bairro era o bairro cristão, onde tinha igreja, que era chamada Igreja do Santo Sepulcro. E tinha o 4º bairro, que era o bairro dos judeus. O 3º bairro, o 4º bairro, que era o bairro armênio. Esses bairros, eles eram populosos. Tinham comércio, tinham tudo. Mas só tem uma coisa, que para sair de um bairro para dentro do outro bairro, não podia, porque cada um deles tinha as suas origens, sabe? E geralmente para orar dentro do pátio das mulheres, e orar dentro do pátio dos gentios, e orar dentro do pátio dos homens, chamado pátio dos judeus, olha, era um horário apropriado, e eles sabiam o horário apropriado. Eles não quiseram ir na manhã, no horário da manhã, 9 horas. Eles não quiseram ir no horário de meio-dia, mas eles foram no horário de 3 horas da tarde. Por isso, irmãos, a oração é a chave, é a alavanca. Muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração é mais poderosa do que a bomba atômica, do que a bomba neutrão. Ela é mais poderosa do que a doença, do que a enfermidade. Muita oração e muito poder. Pouca oração e pouco poder. Eles iam para orar porque eles sabiam que eles iam ser capacitados. Aleluia! Aleluia! Bendito Deus. Soberano é o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Porta do gado, era a porta das ovelhas. Neemias capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Jesus em João 10, versículo 7, que ele é a porta das ovelhas. Sabe?
A gente para entrar no céu tem que aceitar Jesus, tem que passar por Jesus para entrar no céu. Ele, Jesus, ele é o caminho. João 14, versículo 6, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. E para nós entrarmos na vida eterna, nós temos que entrar pela porta. A porta dá acesso a 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 repartição. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas muitas das vezes o crente está com a porta fechada, pastor Cláudio, pastor Elias. O crente às vezes está com a porta fechada. Não deixa Jesus entrar. Havia uma igreja no Apocalipse, que é o capítulo 3, versículo 20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Jesus estava na porta de uma igreja que ele não podia entrar. Ele não podia entrar. Deixaram Jesus para lá de fora. Não deixe Jesus para lá de fora. Fique com o seu pensamento agora voltado nas coisas espirituais. Esquece do que você tem que fazer amanhã. Esquece o que está acontecendo na sua casa. Esquece quem foi você ontem. Lembre de você no dia de hoje. Quem você é, aleluia. Porque Jesus, ele quer entrar hoje na tua casa. Ele quer entrar hoje no teu coração, aleluia. Ele quer entrar hoje na sua vida, aleluia. Bendito Deus. Ele quer te fazer diferente dos outros dias, aleluia. A oração é a chave. Ela abre portas. Isaías 6, versículo 9. Oração perseverante. Quando nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que nós temos que orar sem cessar. O capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz que nós temos que orar noite e dia. Quando nós lemos em Timóteo, o capítulo 4, versículo 5, diz que a oração, pela oração e pela palavra, nós somos santificados. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Agora, existe o que nós chamamos impedimento nas orações. Vocês sabiam que existe o que nós chamamos de impedimento na oração? E quais são, pastor, os impedimentos na oração? Quais são os impedimentos na oração? Iniquidade no coração. Isaías 59, versículo de número 12. Coração perverso. Só vive maquinando mal, só vive pensando mal, coração perverso. Só vive querendo passar os outros para trás. Dibriar os outros, dar cheque sem fundo. Comprar e não pagar, pedir e não pagar. Coração cheio de iniquidade, coração perverso. Deus não tem como ouvir um coração desse. E nós temos o coração, de ausência de espírito não perdoador. Efésios capítulo 4, versículo 31. Tem crente que não perdoa. Não perdoa. Não perdoa o seu vizinho que falou mal, que te jogou pedra. Não perdoa um filho, não perdoa uma filha, não perdoa a mãe, não perdoa o esposo, não perdoa um irmão. Ausência de espírito não perdoador. Então Deus também não ouve a oração dessa pessoa. Porque quando nós lemos em Mateus, que é o capítulo 6, Jesus disse: olha, se não perdoardes os homens as vossas ofensas, vosso Pai também não pode vos perdoar. Como é que ele pode te perdoar se você não sabe perdoar, se você não quer perdoar? E para nós sermos abençoados, nós temos que confessar, irmãos. Romanos 10, versículo 8, 9 e 10. Se com a tua boca confessares, crendo que ele ressuscitou,
serás salvo, aleluia. É com a boca que se faz confissão. Se você não confessar, como é que ele vai te ouvir? Como é que ele vai te perdoar? Terceiro lugar, negligenciar a palavra de Deus. Provérbio 28, 9. Negligenciar a palavra de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Chega na hora da palavra de Deus, ele vai lá para fora. Se ele não ia na cantina, ele vai para a cantina. Se ele não ia no banheiro, ele vai para o banheiro. Aí fica fazendo hora. Aí vai conversar com o Antônio, com o Manel, com o Joaquim. Na hora da palavra, em vez de ele prestar atenção, graças a Deus, aqui não tem isso. Ele fica conversando, batendo papo, mostrando revista, mostrando passagens bíblicas, negligenciando a palavra de Deus. Hoje quem vai pregar, aquele irmão, coitado, ele não sabe nada, é o pastor, ele fala muito, ele vai levar o tempo todo falando, culto de doutrina, para que eu vou lá só para ouvir o pastor, escola dominical, para que eu vou lá só para ouvir o professor, negligenciando a palavra de Deus. Provérbios diz que até a sua oração é abominável. Está vendo aí, irmão? Você que não gosta de vir para a escola dominical, você que não gosta de vir para culto doutrinário, você que não gosta de ouvir a palavra, você que não gosta de pegar a Bíblia para ler, aleluia. Até a sua oração ela é abominável. Como é que Deus pode fazer um movimento? Como é que Deus pode fazer uma nova transformação? Como é que Deus pode fazer uma nova mudança, aleluia? Hein? Como é, irmão? Só sabe criticar o pregador. Porque ele pregou alto, porque ele orou alto, porque cada um tem um dom, cada um tem uma vocação. Então são os impedimentos na oração. Às vezes você é servo de Deus, você ora, você jejua, você vem à igreja, você está pronto para atender o pedido do pastor. Mas às vezes você fica negligenciando a palavra de Deus. Sabe? Você quer mais cantar, você quer mais jejuar, você quer mais orar, mas você não quer ler a Bíblia. A fé, ela vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Crente que não se alimenta, ele morre de fome. Tem crente que só se alimenta quando vem à igreja, sabe? Aí o pastor está pregando, ele vai com a colherzinha lá na boca do irmão. Aí, meu filho, tu não come Bíblia? Ele vai lá com a colherzinha na boca do irmão. Você não lê Bíblia? Vai comendo Bíblia. Então, na hora que o pastor está pregando, na hora que o professor está ensinando, num culto doutrinário, ele vai alimentando. Você vai ficando de boquinha aberta, a comida vai caindo. Você de boquinha aberta, a comida vai caindo. Você de boquinha aberta, a comida vai caindo. Você de boquinha aberta, a comida vai caindo. E você sai daqui fortificado, aleluia. Você sai daqui alimentado pela palavra, que ela é potencial, aleluia. Tem quem só se alimenta quando o pastor pega. Ele não pega a Bíblia para ler. Não pega a Bíblia para ler. São os impedimentos na oração. Coração altivo. Falta de perseverança na igreja. Um dia está, outro dia não. Uma semana vem, outra semana não. Um mês vem, outro mês não. Onde está a tua fé? Porque quando nós falamos de fé, esses dois homens, João e Pedro, eles eram homens de fé. Eles não tinham dinheiro. Só andavam de bolso vazio. Pedro e João, todos dois moravam na Galileia. O apóstolo João, ele era pescador, ele consertava a rede. E nesta noite o Espírito Santo, ele quer consertar a tua rede que está furada. Aleluia.
consertar a tua rede, aleluia. Deixa o Espírito Santo consertar a tua rede nesta noite. A tua rede está furada. Deixa o Espírito Santo consertar a tua rede nesta noite. Você não tem mais ânimo, você não dá mais glória, você não lê mais Bíblia, você não jejua mais, você não vem mais à escola dominical, você não vem mais a culto doutrinário. É porque a tua rede está furada. Ele precisa consertar a tua rede nesta noite. Tampar os buracos, tampar as brechas. Eles subiam junto, unidos, sem união. Então vamos lá. Agora prestem atenção. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele orou antes de trabalhar. Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 38. Jesus, ele orou antes de operar milagre. Marcos, capítulo 6, versículo 44 ao 46. Jesus, ele orou antes de ir à cruz, até para sofrer, Jesus orou. São Lucas 22, versículo 39 ao 44. Jesus, ele orou quando estava na cruz. Lucas 23, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Jesus, antes de ensinar ao discípulo, ele orou. Capítulo 11, versículo de 2 a 9 de São Lucas. Você às vezes quer ensinar, você quer cantar, você quer fazer a obra de Deus, sabe? Vocês querem que um filho seja abençoado, que uma filha seja abençoada, que o esposo seja abençoado, mas você não orou antes. Jesus, ele orou antes de ir à cruz, antes dele sofrer, antes dele padecer. Jesus, ele deu exemplo especial de oração. Marcos capítulo 37, versículo 41. Jesus, ele ainda ora hoje. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele ainda ora por nós hoje. Ele está à destra de Deus, à direita de Deus, orando por você, preguiçoso, aleluia. Orando por você que está com a rede furada, aleluia. Orando por você que não lê Bíblia, orando por você que não vê a culto doutrinário, orando por você que não gosta de escola dominical, aleluia. Ele está orando por você. Qual é o tema dessa festividade? Dos 25 anos, qual é o tema? Novamente? O tempo de Deus é casa de oração e resposta. A porta formosa era uma entrada interna. Ela não ficava na muralha externa da cidade, mas era dividida como pátio das mulheres, pátio dos gentios e pátio dos homens. Então, todas as vezes que você for ler essa passagem sobre a porta formosa, lembre que eles, para poder chegar ao pátio, aos pátios, tinham que passar por essa porta. E Jesus, ele é a porta que nos leva aos céus. Dentro de uma simbologia, ele é a porta. Entendeu? Ele abre a porta para você entrar. Ele abre a porta para você ter acesso ao lugar santo dos santos. Ele abre a porta para você se dedicar à oração. Porque a oração é o quê? É um clamor. A oração é o quê? A oração é se dirigir a Deus. Quando nós oramos, nós entramos no lugar santo dos santos.
para dialogar com Deus, para conversar com Deus. Então a oração ela é muito importante. Quando você ora, ninguém pode ficar mexendo contigo. Ninguém pode tocar em você. Por quê? Porque você está no lugar santo dos santos, dialogando com Deus. Então vamos lá, irmãos. Lembrando, irmãos, eu quero agradecer também ao pastor Elias, né, por esse convite, né? Porque ontem o culto foi uma beleza. Mas o pastor Pedro, ele é mais de Bíblia mesmo. Ele é Bíblia com respaldo bíblico, tá? Para você anotar e para você, entendeu? Para que a sua fé aumente, sabe? Para que a sua fé, ela cresça, entendeu? Aleluia. Porque sem fé, não tem como você agradar a Deus. Porque se Ele é a origem, se Jesus é a origem, e se a palavra é a origem, e se o Espírito Santo é a origem da fé, nós temos que ter fé para entrar nos céus. E quando nós falamos em fé, pastor, nos faz lembrar dos heróis da fé. Que é bem conhecido em Hebreus, que é o capítulo 11. Pela fé Jacó, pela fé Moisés, pela fé Elias, pela fé Enoque, pela fé Ana, pela fé Josué, pela fé Pedro, pela fé Paulo, pela fé João, pela fé os apóstolos, pela fé Maria, todos pela fé alcançaram, aleluia, coisas gloriosas. Eles contemplaram a beleza e a formosura da casa de Deus, aleluia. Aleluia. Então, lembre-nos, o Salmo 22, versículo 1, só me chama, eu me alegrei quando alguém me convidou, vamos à casa de Deus. Quando nós lemos o Salmo 84, versículo 10, que mais vale um dia, prestem atenção, aqui na casa de Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar lá fora. No dia de culto vai para restaurante, no dia de culto vai para o shopping, no dia de culto vai passear, vai ver a família, vai ver titi, vai ver titia, vai ver vovó, vai ver vovô, vai ver só Deus sabe quem vai ver. Então tem gente que troca o culto, no dia de jogo, troca o culto pelo Flamengo, troca o culto pelo Fluminense, troca o culto pelo Vasco, troca o culto pelo Botafogo, e assim as pessoas vão ficando doentes espiritualmente, e o pastor tem que ter tratamento específico, aleluia, e é o que ele faz, com tratamento específico, para sarar as almas sedenta e doente e raquítica dentro da casa de Deus, aleluia. É verdade, Deus. Aleluia. Então fique com o Salmo 27, versículo 4. Fique com esse salmo, não esquece esse salmo não. Aleluia. Uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Para contemplar a beleza e a formosura do Senhor, aleluia. Obrigada. Bendito Deus. Isso é porque Jesus, ele ama vocês. Obrigada. O crente, os crentes têm que ser que nem o crente Beré, irmãos. Não é só ouvir, não. Tem que estar anotando. Sabia que quando eu ia para a escola dominical, pastor Elias, quando eu ia para a escola dominical, ou quando eu ia para um estudo bíblico, ou quando eu ia para um culto doutrinário, eu levava caneta e caderno. Eu tenho coisas anotadas há mais de 50 anos atrás. Porque a nossa memória ela é falha. Mas o que você escreve, você não esquece. Isso é quando as pessoas se interessam pela salvação. Se interessam pelas coisas espirituais. Que buscam primeiramente o reino de Deus. Para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Sabe? Começa a buscar bens materiais, a querer se enriquecer, a trabalhar depois do horário, entendeu? E vai por aí afora.
morre, fica tudo para ele. Ele não vai levar nada no caixão. Ele não vai levar nada. Dentro de breve, nós vamos receber um paletó de madeira. Um paletó de madeira. Sabe? Irmãos, a nossa alma, ela tem sede. Há uma diferença entre alma e espírito. O espírito é que nos leva à comunhão. O espírito, ele quer que a gente glorifique, ele quer que a gente exalte, ele quer que a gente esteja na casa de Deus, ele quer que a gente adore, ele quer que a gente leia a Bíblia, ele quer que a gente jejue, passe a jejuar. E a alma não, a alma quer te arrastar para a carne, para os desejos carnais. Ele é contrário. O espírito as coisas espirituais. E a alma não. Por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Porque a alma só pensa em coisas materiais. Em não vir para a igreja, hoje eu não vou, hoje eu vou ver culto em casa, e vai por aí fora. E a sua fé fica uma fé estagnada, fica uma fé pendurada no cabide. Não há movimento, mas nesta noite Ele está te despertando. Ele quer curar, Ele quer tampar o buraco da tua rede. Aleluia! Aleluia. Deus continue abençoando o pastor Pedro. Para a gente aí foi motivo de alegria, né? Tê-lo aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor. Amém? Pastor Pedro é o pastor presidente.